70% dos resultados do desempenho de uma equipa dependem diretamente da liderança, revelou o estudo feito pela Gallup com mais de 200 milhões de colaboradores. O pior é que a maioria dos líderes nem sequer desconfia que está a sabotar o próprio resultado. Se você tem uma equipa e sente que ela está aquém dos seus resultados, esse vídeo é para si, fica até o final, porque hoje tem conversa. Começamos? 5 erros. Vamos ver 5 erros que têm levado a sua equipa a não atingir os resultados e que sim, estão conectados ao exercício da sua liderança. Erros que muitas vezes não são abordados de maneira tão ampla, mas que por vezes até de modo silencioso têm sabotado os resultados da sua equipa. Quais são esses 5 erros e o que você pode fazer para contornar esta situação? Sim, porque ninguém é perfeito e nós os líderes também não. Portanto, temos sim pontos cegos, temos sim aspectos por melhorar. Feliz é aquele que, descobrindo o que precisa de ser alterado, se predispõe, se coloca disponível a melhorar. Se tiver essa motivação, se tiver esse ímpeto, nada, absolutamente nada vai impedir a sua equipa de atingir os seus resultados. Comecemos pelo primeiro erro. Comunicação inconcisa. O que é isso? É uma comunicação que não é clara, ok? Pedir à equipa, pedir a alguém da sua equipa que entregue determinado documento ou determinado relatório, mas sem indicar data, sem indicar hora, sem indicar nada. Diz apenas, preciso deste documento com urgência. Mas o que significa urgência para si? Comunicação que não é feita de maneira clara, acordando e definindo exatamente o que você precisa que a sua equipa faça, gera não raro confusão. E por causa dessa confusão, existe retrabalho, existe incumprimento de datas, existe priorização daquilo que não era para ser priorizado, porque o seu liderado não percebeu o que você realmente queria. Como contornar isso? Comunique de uma forma clara e objetiva. Ao pedir algo, indique data, indique especificidades do que você quer que faça parte, por exemplo, do relatório que está a solicitar, indique ferramentas que você talvez faça questão que ele use para trabalhar os dados que ele vai apresentar. Seja específico, ok? Além de passar essa comunicação clara de forma verbal, escreva. Sim, porque aquilo que nós falamos, muitas vezes o tempo leva. E lembrando que nós vivemos no mundo dos muitos estímulos. E pode ser que, no momento em que você esteja a passar a informação, o seu liderado, ou até mesmo você, não estivesse assim tão conectado e presente no momento. Quer a nível mental, talvez estivesse perdido em suas próprias ideias, e o mesmo acontece com o seu liderado. Quer a nível de distrações externas, barulho, confusão, preocupação, estresse. Tudo isso faz com que a comunicação verbal, muitas vezes, perca a sua força no sentido de que, muito embora tenha impacto no momento, à medida que o tempo passa, o tempo leva. Portanto, para contornar isso, escreva. Passou as diretrizes à sua equipa em reunião ou passou as diretrizes a uma pessoa da sua equipa em um momento do one-on-one. Logo a seguir, formalize. Coloque no e-mail. Coloque em uma ferramenta de gestão de equipas, como o Microsoft Planner, por exemplo. Boa parte das empresas têm o Microsoft 365, portanto, podem usar o Planner. Coloque ali, atribua quem vai ser essa tarefa, a data que tem que ser entregue essa tarefa, quais são as pessoas que vão estar em segundo plano, caso esta pessoa falhe. Tudo que foi alinhado, inclusive em muitas dessas ferramentas, como essa que eu mencionei, é possível que você consiga anexar até documentos, ficheiros, atas de reunião, junto daquela tarefa que você atribuiu a alguém da equipa, ou um departamento, ou uma área, você consegue anexar ficheiros que possam servir de lembrete ou de suporte quando a pessoa estiver a executar aquela função. Veja que maravilha! É uma ferramenta que quase todas as empresas têm, provavelmente você também tem, só nunca usou. Inclusive,
Se precisar de apoio para saber como realmente usar ferramentas como essas de gestão e desenvolvimento de equipa, controle de tarefas, manda uma mensagem. O link do site da Salo fica sempre aqui na descrição. Clique e peça um contacto para ver como podemos ajudar melhor, tá bom? Segundo erro que está a sabotar os resultados da sua equipa: ser indeciso e mudar frequentemente as decisões. O que isso significa? Significa mudar diretrizes, direções, ações de modo arbitrário, sem haver uma base de tomada de decisão coerente e, pior, não comunicar atempadamente ou explicar a posterior, caso tenha sido uma ação muito imediata, explicar de forma clara e elucidativa à equipa. E por que isso é perigoso? Por que essa indecisão, por que essa alteração constante, instabilidade na sua tomada de decisões é tão prejudicial para a equipa? Quando o líder apresenta essas características, é comum existir dentro da equipa insegurança. É comum existir dentro da equipa descredibilização da sua liderança, pois os liderados passam a entender que você funciona com a lua. Hoje é azul, amanhã já é preto e depois amanhã já odeia o azul e o preto e só quer o amarelo. E tudo isso feito sem alinhamento nenhum, sem uma base de tomada de decisão. Como contornar esta situação? Use frameworks de tomada de decisão. Em vez de simplesmente tomar decisões aleatoriamente, sem base aparente, sem análise, use ferramentas, os chamados frameworks de tomada de decisão, que lhe vão ajudar a interpretar se a sua decisão, se o que você vai fazer é de facto o mais apropriado. Atenção, não estamos a falar sobre as tomadas de decisão que são muito vamos dizer, específicas, muito peculiares e que nem sequer houve tempo para que você pudesse processar. Tinha simplesmente que dar uma resposta. Não é sobre isso que estamos a falar, até porque dentro do movimento laboral, este tipo de respostas na tomada de decisão não costumam ser de segunda a segunda a 100%. Existe sim uma cota percentagem e a depender do modelo de trabalho que você exerce, que você vai ter de fazer isso. Mas boa parte das decisões, inclusive essas esporádicas, uma vez vividas, deixaram de ser esporádicas, porque você já as viveu. Então já houve tempo para conseguir montar uma estrutura que lhe permita a si e a sua equipa darem uma resposta coerente, sem estar com mudanças instáveis e indecisões na tomada de decisão. Alguns frameworks que você pode usar para tomar uma decisão mais assertiva são frameworks que lhe permitam identificar, por exemplo, o que é importante, o que é urgente, o que você pode delegar, aquilo que nem sequer precisa estar na lista, pode ser eliminado, nem sequer é uma decisão para ser tomada, só é uma decisão para ser completamente ignorada. Sim, existem essas. Então, ferramentas como a matriz de Heinz-Hover, ferramentas como a matriz de Guth, que lhe permitem medir gravidade, urgência, tendência, e muitas outras ferramentas que existem, são inúmeras. Você poderá, junto da sua equipa, identificar qual das ferramentas disponíveis é a que mais se aplica à vossa dinâmica, ao vosso modelo de trabalho, ao perfil de profissionais que você tem dentro da equipa e ao seu perfil enquanto líder. Mas não tome decisões antes de analisar. Precisa reservar tempo, ok? Nem tudo é urgente, nem tudo precisa de ser feito nessa velocidade da luz. Não há necessidade. Você pode e deve tirar um tempo para analisar dados, analisar métricas, usar os frameworks para a tomada de decisão, conferenciar com a sua equipa e tomar uma decisão que seja realmente acertada e não apenas uma decisão baseada em ímpeto, baseada em instabilidades, ok? Ou pior, a não tomada de decisão, que também é uma decisão, ok? Faça isso e veja os resultados da sua equipa. Caso este seja um dilema na sua equipa, vai verificar que ao tomar essas ações, vai mitigar, vai reduzir em muito estas situações. Terceiro erro que está a sabotar os resultados da sua equipa: não se preocupar com as emoções da equipa. Sim, o constante foco apenas em números, métricas, metas a atingir,
pode ser aparentemente bom em termos de resultados no papel, mas a longo prazo, em termos de gestão de energia da sua equipa, isto é prejudicial. É necessário que você, enquanto líder, olhe também para o lado emocional das suas pessoas, ok? Lembrando que, ao não se preocupar com o bem-estar da sua equipa, a não se preocupar com as emoções da sua equipa, não raro, a equipa passa a sofrer os seguintes problemas. Ficam muito à beira de burnout, uns atingem mesmo o burnout, esgotamento, exaustão. É super frequente para equipas onde os líderes não são preocupados com o lado emocional, as pessoas atingem esse pico. Uma outra coisa muito comum é haver no meio da equipa a total indiferença entre elementos da equipa, porque como não interessa, só interessam apenas os resultados, dentro da equipa passa a existir o veneno onde ninguém se preocupa com ninguém e cada um só quer atingir os resultados. Isso gera o quê? Gera a chamada competitividade selvagem, ok? Onde as pessoas só querem atingir as coisas, não importa a custo de quê, e isso é extremamente prejudicial. É também esta forma de gestão, onde não se presta atenção nenhuma às emoções da equipa, que gera o que nós conhecemos como alta taxa de rotatividade, ok? É comum líderes que tenham problemas na gestão emocional da sua equipa verem um volume muito grande de saídas. Então é um atrás do outro a pedir demissão porque o líder simplesmente só quer saber de resultados acima de tudo e todos. Não avalia, não quer saber como é que a equipa está e isso gera muitos danos. Desmotivação, enfim, os malefícios são inúmeros. Como então contornar isso? Para contornar essa situação, enquanto líder, atente-se primeiro a você mesmo. É importante ter autoconhecimento. Tente perceber o que é que se passa comigo. Será que eu sou muito focado em resultados porque eu sou uma pessoa, por tendência, criada ou vim de ambientes organizacionais que me treinaram para atingir resultados, ao ponto de que os resultados são os que mais importam e tudo o resto não existe? Outra opção, será que isso tem a ver com o meu perfil comportamental? Talvez eu seja de um perfil comportamental muito voltado para números, resultados e não tanto para pessoas. Por que é importante você fazer esse processo de autoconhecimento? Porque conhecimento é poder. E quando você tem conhecimento do que realmente se passa consigo, você consegue de maneira mais tranquila fazer o ajuste necessário. Procurar inclusive ajuda, apoio, suporte para que você consiga controlar essa sua forma, esse seu perfil, ser de estar, para permitir que você consiga dar vazão, dar espaço para uma visão e uma liderança mais empática, ok? Mais cuidadora das emoções da sua equipa. Algo também que pode ser feito é criar uma rotina onde você pergunta à sua equipa como é que eles estão. Frases simples, como exatamente essa que eu usei. Como é que vocês estão? Em vez de simplesmente chegar e começar a falar sobre o trabalho, cumprimente a sua equipa, pergunte como é que eles estão. Ou, independência do modelo de trabalho, porque há trabalhos que as pessoas já chegam e têm de estar a dar resposta, principalmente quando são trabalhos que lidam com pessoas, etc, etc. Os clientes já estão na porta, os clientes já estão a apresentar as suas situações. Nós sabemos que nem tudo são flores, mas é possível, totalmente possível, que você, dentro da rotina da sua equipa, identifique um momento mais apropriado para que você consiga saber deles, como eles estão, não só em grupo, mas também individualmente, ok? Coisas que podem ajudar muito é almoçar na copa com um deles, pode marcar, a semana é longa, se você tem 5 elementos na equipa, por exemplo, talvez você possa começar a almoçar a cada dia com um deles, ou na copa, ou em um restaurante, ou da forma que você considerar melhor, mas estar com ele para tentar conhecer o seu liderado, não apenas a parte de resultados, como é que ele está na avaliação de desempenho, mas também conhecer o seu liderado como pessoa, as emoções dele, como é que ele está. A pergunta é simples, mas é poderosa e muitas vezes, especialmente líderes que são muito voltados apenas para números e resultados, podem sim esquecer-se disto, que não é um pequeno detalhe. Como expliquei, é um grande detalhe e que gera grandes malefícios e impede, afeta muito a produtividade em termos de durabilidade da equipa. Até pode ter resultados durante um tempo, mas depois a equipa cansa, depois a equipa já não responde, por mais que se façam coisas. Então, fique atento a esta questão.
Quarto erro que está a sabotar os resultados da sua equipa, liderar com ego. É verdade. Muitos líderes lideram a um estilo bem narcisista, bem focado em si mesmo. Não é sobre os resultados da equipa, é sobre manutenção de poder, é sobre ele permanecer no cargo, é sobre ele continuar a estar onde ele está. Quando se gera com ego, é sobre ele ganhar a razão, ok? Quando um líder gera a equipa baseada no seu ego e não naquilo que é o que melhor terá resultados, não apenas a curto, mas a longo prazo, para a organização e para a sua equipa, esse líder incorre ou leva a equipa a um nível de grande, vamos dizer, grande ambiente de medo, ok? É um líder que gera pelo ego e porque é tudo muito centralizado, ele gera na equipa sensações como medo, distanciamento, ele reduz em muito a iniciativa da equipa, ok? Vai ver liderados muito menos dispostos ou muito menos colaborativos em termos de trazer novas ideias, trazer novas coisas. Por quê? Porque ele gera pelo ego. Então, se não convém ao seu ego, se não for ele o centro das atenções, nada avança, ok? Se está a identificar dentro da sua equipa características como falta de confiança, ausência de vulnerabilidade, medo, as pessoas têm medo de dizer que falharam, esses são sinais claros, as pessoas escondem os seus erros. Escondem por quê? Porque o líder é muito voltado para si, existe ali o jogo das culpas, que é não raro, muito comum a líderes com esse perfil, essa modalidade de liderança, ok? E é extremamente perigosa. Isto detona mesmo os resultados da equipa, porque não é sobre a equipa, é sobre você. Tem de parar de liderar com base no ego. O que é que você pode fazer para reduzir, para mitigar essas questões? É muito importante, e vou bater nessa tecla mais uma vez, autoconhecimento, ok? É importante que você se reveja e tente entender até que ponto é que você não tem algum padrão voltado para o ego excessivo. Até que ponto é que você não tem algum padrão distorcido, desalinhado sobre o papel, sobre a função de um líder. Talvez ainda esteja no conceito onde o líder será aquele que bate na mesa e dá sempre a última palavra. Talvez seja isso. E muitas vezes reflete, na verdade, o nosso histórico, não é? Os líderes que nós tivemos, a organização em que nós estamos. Tente perceber primeiro o que é que está a acontecer consigo. Por que é que você tem tendencialmente esta abordagem mais voltada para o ego quando está a liderar? Precisa de validação? O que é que se passa? Tente entender isso, ok? Depois, você pode e deve começar a criar um modelo de liderança servidora, ok? Que é o oposto de ficar no ego. Você está ali para servir, ok? Para servir o quê? Para servir a equipa, ok? Entender que a liderança não é sobre ser servido. A liderança é sobre servir. A liderança não é sobre mandar. A liderança é sobre tirar o que de melhor há nas pessoas para que elas consigam atingir o melhor dos potenciais e levar a organização a atingir os resultados, ok? Então desenvolva a liderança servidora, onde você está ali para perguntar, em vez de dizer à sua equipa ou perguntar à sua equipa o que é que eles estão a trazer, você pode perguntar-se e pode perguntar à equipa também, ok? O que é que vocês acham que eu posso fazer para melhorar? Se você está a sentir que a sua equipa não está a dar os resultados que você precisa, que a sua equipa, por algum motivo, existe ali um medo, eles não conseguem dizer, não, eu não tenho isso, você faz uma pergunta sobre se o assunto foi feito e eles com medo dizem que fizeram. Por que mentiram? Por que não há esse espaço? Então pergunte à sua equipa, pergunte a eles, há alguma coisa que eu possa fazer para tornar o trabalho da equipa mais dinâmico, mais fluido? Okay? Coloque-se nessa situação. Saia dessa liderança voltada para o ego e olhe para a posição de servidora, ok? Quinto e último erro que tem deixado ou sabotado os resultados da sua equipa: não dar o exemplo. Isso aí parece o básico, mas a quantidade de líderes que fala sobre pontualidade, mas chega atrasado, e não é por causa da extensão de horário, chega mesmo atrasado a compromissos com a equipa, reunião marcada para as 11 e ele se atrasa e não explica e não antecipa, não avisa a equipa se vai chegar tarde por algum motivo. É uma quantidade enorme. Entendam, não há como liderar
sem que seja através do nosso exemplo. Não há mesmo, ok? Isso não é negociável. Se você é líder, você tem de dar o exemplo. Então preocupe-se em fazer o seguinte: se você identificou que tem liderado mais pela palavra, o que significa nada, você não tem liderado, essa é a conclusão. Se você tem falado coisas, mas você não tem agido de acordo, reveja a sua rotina para tentar perceber o porquê que você não está a cumprir o que você diz que deve ser cumprido. Será porque você acha que por ser líder está acima da ribalta, não precisa de cumprir nada? Se é, reveja isso e ajuste isso. Será que você não está a conseguir cumprir com os horários, com os compromissos, porque tem desafios com a organização pessoal? Se é, reveja isso. Mas entenda que liderança tem de ser pelo exemplo. De outra forma, não é liderança. É o que tínhamos para falar hoje. Vemo-nos no próximo vídeo.